Então vamos lá, pessoal. É nessa hora onde você vai ser mestre em determinar o domínio das expressões algébricas, ou seja, o domínio de existência de uma expressão algébrica. É nessa hora onde você vai ser mestre. Mas depois de termos visto aqui sobre o quê? Sobre a classificação das expressões algébricas, mais ou menos esse daqui que foi a nossa aula passada, que nós determinamos essas classificações daqui. Meu amigo, preste atenção e veja isso aqui primeiro. Depois de termos visto essa classificação de expressão algébrica e termos visto sobre a resolução dos exercícios de classificação da expressão algébrica, foram esses aqui. Meu amigo, agora nós podemos então ver sobre o domínio de existência de uma expressão algébrica. Tendo visto essas aulas, esse assunto daqui então será muito simples. O que você tem que perceber é de que essa aula nós iremos dividir em duas partes. Ou seja, isso aqui é a nossa primeira parte, onde nós iremos resolver esse exercício que você está a ver agora aqui. Agora então na nossa segunda parte, porque esse vídeo senão vai ficar então muito extenso, nós iremos dividir então em duas partes, sendo que a segunda parte será essa daqui. Ou seja, essa aqui será a nossa segunda parte, onde nós iremos determinar o domínio de existência dessas expressões algébricas que você está a ver nesse exato momento. Então preste atenção e se inscreve aqui no canal para você ficar atento de tudo que vai acontecer aqui no canal. É onde você não vai perder nenhuma aula e se tornando realmente então um mestre em matemática. Nesse caso que eu quero que você saiba aqui primeiramente, preste atenção porque esse assunto aqui muitas pessoas têm dúvida sobre o domínio de existência, muitas pessoas então têm realmente dúvida. Então, explicando aqui em poucas palavras, o domínio de uma expressão algébrica são todos os valores que você pode colocar no lugar da variável, que é o x ou y, independentemente do que está nessa expressão algébrica, em que essa expressão aqui ainda vai existir. Mas o que é isso de existir, meu amigo? Preste atenção, veja essa expressão daqui. Por exemplo, aqui temos aqui então a raiz de 3, x elevado a k ao quadrado mais 1. Então, o domínio dessa expressão daqui são todos os valores que você pode colocar no lugar de x em que essa expressão deve existir. Ou seja, teremos um resultado que pertence ao conjunto dos números reais. Veja, por exemplo, só dizer que o x dessa expressão daqui é igual a 1. Teremos aqui então o x sendo igual aqui a 1. Iremos levar esse 1 daqui, colocarmos aqui. Ou seja, teremos aqui então a raiz de 3 vezes 1 elevado ao quadrado mais 1. Fazendo a operação disso aqui, teremos 1 ao quadrado é igual a 1, ficamos apenas só com raiz de 3 mais 1. Então, raiz de 3 mais 1, essa expressão aqui sim pertence ao conjunto de números reais. Então, nesse exato momento, nós podemos afirmar que o 1 faz a parte do domínio dessa expressão. Então, quando é que esse domínio então não vai existir? Por exemplo, se eu ter aqui raiz de quanto? Raiz de x menos 1. Então, raiz de x aqui menos 1. Se eu levar essa expressão e dizer que o x é igual a k menos 2, x é igual a k menos 2. Então, se eu colocar esse menos 2 aqui dentro dessa raiz, teremos mais ou menos assim, menos 2 menos 1, que será igual a então a raiz de menos 3. Então, a raiz de menos 3, isso aqui não existe. Teremos aqui então não existe. Ou seja, não pertence aqui ao conjunto dos números reais. Então, isso aqui vamos ter que dizer que não existe. Então, se isso aqui não existe, isso implica que o menos 2 não faz a parte do domínio dessa expressão. Porque essa aqui é uma expressão algébrica racional. Se você não viu sobre a classificação, eu aconselho que você veja então a classificação da expressão algébrica e também veja as aulas de radiciação que já temos aqui no canal. O domínio de uma expressão algébrica, não sei se tudo já ficou muito claro, eu quero que fique aqui então muito claro, bem claro mesmo. O domínio de uma expressão algébrica são todos os valores que você pode colocar no lugar de x, mais ou menos, por exemplo, aqui, em que essa expressão ainda vai ter um resultado que pertence no conjunto dos números reais. Ou seja, vai ter aqui um resultado que vai existir essa expressão, ou seja, não vai violar nenhuma regra dessa expressão. Por exemplo, isso que nós encontramos aqui, essa expressão aqui se pertence ao conjunto de números racionais. Então, primeiramente, iremos ver aqui qual é o domínio de uma expressão algébrica racional inteira. Meu amigo, no caso aqui de uma expressão, posso colocar aqui, no caso de uma expressão algébrica racional, ela aqui inteira, no exemplo esse daqui, essa aqui é uma expressão algébrica racional inteira, e também já temos vários exemplos que nós vimos na aula anterior, veja também lá. Temos aqui então uma expressão algébrica racional, isso aqui uma expressão algébrica racional inteira. Já temos mais aonde, isso aqui é uma expressão algébrica racional inteira. No caso dessa expressão algébrica racionais inteira, então o domínio sempre pertencerá ao conjunto de números reais. Ou seja, o domínio D será um número x que pertence aqui ao conjunto de números reais. No caso de uma expressão algébrica racional inteira. Veja essa expressão daqui. Essa aqui foi uma expressão aqui da nossa aula anterior. Então, essa expressão daqui, o domínio dele pertencerá ao conjunto dos números reais.
Por que isso, Julie, meu amigo? Se eu levar então qualquer número que pertence ao conjunto de números reais, substituirmos neste lugar aqui então de x, essa expressão aqui sempre vai existir. Ou seja, terá um número, o resultado dele sempre então terá um valor que pertence ao conjunto de números reais. Não importa se você colocar aqui então menos 1, menos 2, um positivo, essa expressão daqui sempre vai existir. Então nós podemos dizer que o domínio pertence ao conjunto de números reais. Podemos ver essa expressão daqui. Essa expressão daqui, o domínio de existência, esse daqui, será um número x que pertence ao conjunto de números reais, visto que é uma expressão algébrica racional inteira. Tá, basta que seja então uma expressão algébrica racional inteira, o domínio dele terá que pertencer ao conjunto dos números reais. Então, essa expressão daqui, o domínio pertence ao conjunto de números reais. Podemos ver mais qual expressão mais aqui está racional inteira. Temos aqui então essa expressão daqui, isso aqui, o domínio dele pertencerá ao conjunto dos números reais. É uma expressão algébrica racional inteira. Se tem dúvida sobre essa aula aqui, pode conferir, já temos aqui no canal bem disponível. Então, o domínio de uma expressão algébrica racional inteira pertencerá ao conjunto dos números reais. Um exemplo de outra expressão racional inteira é mais ou menos assim: o x menos 1, uma expressão, uma função do primeiro grau, ou seja, f de x sendo igual a menos x menos 1. Isso é uma função do primeiro grau. Então, o domínio dele são todos os números que pertencem ao conjunto de números reais, visto que essa expressão algébrica daqui é uma expressão algébrica racional inteira quanto à classificação. Por exemplo, uma função de segundo grau, mais ou menos x elevado ao quadrado mais x mais 1, isso aqui também, o domínio dele pertencerá ao conjunto de números reais. Ou seja, o domínio dessa expressão é um x que pertence ao conjunto dos números reais. Então, é mais ou menos assim o domínio de uma expressão algébrica racional inteira. Então, podemos passar para o domínio de uma expressão algébrica racional fracionária. Por exemplo, essa expressão algébrica é uma expressão algébrica racional fracionária, meu amigo. Preste atenção à explicação que eu vou te apresentar agora. A única regra aqui é de que você tem que conhecer o que é uma fração. Ou seja, uma fração é uma divisão entre A e B, ou seja, divisão entre dois números inteiros A e B. Então, a única regra dessa fração é que para que essa fração aqui então exista, isso implica que o B deve ser aqui diferente de zero. A única regra numa fração é de que no denominador nunca podemos ter então um número zero. Ou seja, o denominador aqui nunca podemos ter então número zero. Podemos ter todos os números negativos, tanto positivo, mas zero nunca podemos ter. Então, o domínio dessa expressão daqui é de que o B deve ser diferente de zero. Tá? Essa aqui é a única regra. Se você der aqui, por exemplo, o 2 dividido aqui então por zero, tenta colocar isso aqui na sua máquina calculadora, isso aqui vai dar erro. Ou seja, isso aqui ainda teremos que dar aqui então erro. Isso aqui vai dar aqui erro. Ou não vai aparecer resultado, ou vai dizer que não existe, uma coisa parecida, mas isso aqui você nunca terá resultado. Então, numa fração, o denominador nunca podemos ter o número zero. Basta que não temos o número zero no denominador, isso implica que essa fração vai existir. Então, é onde nós vamos partir aqui para determinar o domínio de uma expressão algébrica racional fracionária. Então, uma expressão algébrica racional como essa aqui, porque essa aqui é uma expressão algébrica racional aqui não está fracionária, porque temos no denominador então uma variável que é o x que está aqui. Então, o domínio disso daqui, vamos ter que dizer que deve ser diferente daqui então de zero. Esse denominador daqui. Por aqui no numerador está tudo bem. Veja, então para que essa expressão daquele aqui exista, ou seja, x mais 4x dividido aqui então por x menos 3, para que essa expressão aqui exista, isso nós podemos dizer que o denominador, que é o x menos 3, deve ser aqui diferente de zero. Aqui nunca podemos ter então zero no denominador. Então passa isso aqui para lá, teremos que o x é igual aqui, ou seja, será diferente aqui de 3. Porque nós passamos para lá, isso aqui então ficou lá positivo, aqui está negativo. Teremos o x deve ser diferente de 3. Então o domínio serão todos os números reais. Teremos aqui então o domínio. Será um x que pertence ao conjunto dos números reais diferente. A diferença escreve-se mais ou menos assim. Diferente, um conjunto aqui então de número 3. Então, diferente aqui de 3. Ou seja, isso aqui nós podemos colocar então todos os números reais que nós conhecemos aqui nesse mundo, colocando no lugar de x, mas só basta que esse x seja aqui então diferente de 3. Veja, se eu colocar aqui então 3 aqui no denominador, teremos aqui então x mais 4x que divide aqui por 3 menos 3. Então, 3 menos 3
vai ter que dar aqui 0. Teremos aqui então 0, aqui em cima não me interessa, teremos então x mais 4x. Então, essa expressão aqui dividida aqui então por 0, isso aqui não vai existir, ou seja, não existe. Teremos aqui então, não existe essa expressão daqui. Ou seja, basta que o x aqui seja diferente apenas só de 3. Essa expressão aqui vai existir. Então, nós podemos então representar mais ou menos assim. Ou seja, o domínio é x que pertence a conjuntos de números reais diferentes, escreve-se mais ou menos assim, diferente assim, do conjunto aqui então unitário, que é o número 3. Ou também nós podemos escrever assim que o domínio é um x que pertence a conjuntos de números reais menos 3, mais ou menos assim também. Mas não usamos muitas das vezes essa notação daqui, além dessa aqui. Mas tanto assim e tanto assim está 100% correto. Podemos passar para a linha C, vai ver que esse assunto aqui então realmente é muito simples. Temos essa expressão que é o x menos 4x, que divide aqui então por quanto? Por 4x elevado ao quadrado, 4x elevado ao quadrado mais 8 ou menos 8. Temos aqui então menos 8. Preste atenção, isso aqui tem menos 8 mais 4x. Teremos aqui então mais 4x. O domínio dessa expressão, veja que essa expressão aqui, quanto à classificação, é uma expressão algébrica, racional, fracionária, porque nós temos variável dentro do denominador. Aqui temos variável x, aqui no denominador. E aqui nós não temos o denominador, ou seja, o denominador aqui está igual a 1. Então, nesse caso aqui, então, o domínio dessa expressão, visto que é uma expressão algébrica, racional, fracionária, nós iremos apenas só focarmos aqui no denominador. Basta nós dizermos que o denominador deve ser diferente de 0, ou seja, 4x elevado ao quadrado menos 8, isso aqui deve ser aqui diferente de 0. Essa expressão aqui vai existir. Então, o único valor que faz com que essa expressão aqui não exista é um 0 no denominador, visto que uma fração nunca podemos ter então 0 no denominador. Então, nesse caso, você pode passar esse 8 para lá, passará positivo, visto que aqui está achando negativo, então passa lá positivo. Teremos 4x elevado ao quadrado, sendo aqui diferente de 8. Passamos esse 4, como aqui está a multiplicar para lá, então iremos dividindo. Teremos x elevado ao quadrado, deve ser aqui diferente de 8, que divide por 4. Ou seja, x elevado ao quadrado será diferente de 2, 8 que divide por 4 é igual a 2. E passamos esse 2 para lá, irá em forma então de radical. Teremos x sendo aqui diferente de mais ou menos raiz de 2. Mais ou menos raiz de 2, por quê? Porque aqui temos então 2. Está passando esse 2 para lá, então irá como sendo mais ou menos raiz de 2. Meu amigo, então mais ou menos raiz de 2, isso aqui nós teremos duas raízes. Ou seja, o x1 deve ser aqui então diferente de raiz de 2. E o x2 será então diferente aqui então de menos raiz de 2. Aqui é mais ou menos. Um sinal aqui então para esse daqui, outro sinal daqui para esse daqui. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o domínio de existência dessa expressão são todos os números, posso dizer aqui que o domínio de existência são todos os números que pertencem, x, que pertence aqui ao conjunto dos números real, mas diferente de um conjunto aqui de quanto? De menos 2, de menos raiz de 2 e raiz de 2 também. Então, basta que essa expressão aqui seja aqui diferente desses dois números, essa expressão aqui então vai existir. Então, todos os números reais, diferente aqui de menos raiz de 2, com a própria raiz de 2, essa expressão aqui então vai ter que tomar aqui então alguns valores. Ou seja, sempre então vai existir. Meu amigo, ficou muito simples, né? Então nós podemos então passar então para a nossa linha D, determinando o domínio dessas expressões algébricas. Se está a gostar dessa aula, deixa aquele teu like, também deixa nos comentários como é que está sendo essa aula e como é que foi então a aprendizagem para si, meu amigo. Vamos lá então para a nossa linha de determinar o domínio dessa expressão algébrica, que é também realmente aqui está muito simples. Veja, aqui temos então 2x elevado ao quadrado menos x dividido então por x elevado ao cubo menos 1. Nesse caso eu posso dizer o quê? Essa aqui é uma expressão algébrica. Quanto à classificação, é uma expressão algébrica racional fracionária. Fracionária porque nós temos aqui então a variável dentro aqui então do denominador. Ou seja, no denominador nós temos a variável, então isso aqui é uma expressão algébrica racional fracionária. Nós podemos dizer que o domínio dessa expressão são todos x que pertencem ao conjunto dos números reais, mas aqui no denominador não podemos ter aqui o número 0. Nesse caso teremos que dizer o que? X elevado ao cubo menos 1 deve ser aqui então diferente de 0. Ou seja, no denominador nunca podemos ter o número 0.
Nesse caso, resolvendo essa é uma equação aqui bem simples. Passa esse menos 1 para lá, teremos x elevado ao cubo, sendo aqui está diferente de 1. Passamos esse 3 para lá, irá em forma aqui está de raiz cúbica. Nesse caso teremos aqui então, deve ser aqui diferente de raiz cúbica de 1. Aqui nós não podemos colocar mais ou menos porque nós temos aqui então 3. Ou seja, o 3 é aqui um número ímpar. Nesse caso então, ao passar esse daqui para lá em forma de raiz cúbica, nunca podemos colocar aqui mais ou menos. Se fosse aqui o número 2, o número 4, 6, número par, ao passar isso aqui para lá, iríamos dizer mais ou menos raiz desse tal número. Nesse caso teremos aqui então o x deve ser igual, aqui não temos mais nada, ou seja, deve ser aqui então diferente de quanto? Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Então o x deve ser então diferente de 1. Veja, se eu tentar levar esse 1 daqui para aqui, teremos quanto? Teremos aqui 2 vezes 1 elevado ao quadrado menos 1, dividido aqui então por 1 elevado a 3 menos 1. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Esse 1 vezes esse 2 é igual a 2. E menos 1 teremos simplesmente aqui está em cima 1. Dividido por quanto? X, 1 elevado ao cubo é igual a 1. Então 1 menos esse 1 é igual a 0. Teremos aqui 1 que divide por 0. Essa expressão aqui então não existe. Isso aqui não existe. Então se essa expressão aqui então não existe, isso implica que 1 não faz a parte do domínio dessa expressão. Então basta dizer o que? O domínio será todo x que pertence ao conjunto dos números reais, diferente aqui então desse conjunto aqui unitário que é apenas um único elemento. Então é assim como nós podemos determinar o domínio dessa expressão algébrica. Inscreva-se aqui no canal para você não perder então as próximas atualizações. Eu estou entrando aqui então com muitas aulas mesmo. Amigo, essa linha aqui também é uma expressão aqui também muito simples, mas preste atenção que nós iremos determinar o domínio dessa expressão. Nessa expressão nós temos aqui então o x menos 2 dividido então por x menos 2. Tudo isso aqui está multiplicado mais por x ao quadrado menos 4. Meu amigo, essa expressão algébrica, quando a classificação, é uma expressão algébrica racional fracionária. Racional é porque nós não temos dentro do radical uma variável, nem sequer raiz nós temos nessa expressão. E fracionária porque nós temos aqui então dentro, ou seja, aqui no denominador, o número aqui que é x, uma letra. Então, temos aqui então no denominador uma variável. Se fosse assim que é x menos 2, isso aqui seria uma expressão algébrica racional inteira. Confira a aula aqui então de classificação da expressão algébrica para você ficar então realmente craque, mestre mesmo em classificar e também determinar o domínio. Meu amigo, veja que isso aqui é uma fração, então numa fração de a sobre b, como eu ensinei lá, isso daqui então o b deve ser aqui diferente de 0, ou seja, o denominador então sempre devemos ter aqui um número diferente de 0. Então nós podemos dizer o quê? Podemos dizer que essa expressão aqui é o x menos 2 multiplicado aqui então por x ao quadrado menos 4 deve ser aqui então diferente de 0. Que a multiplicação entre dois números em que o resultado deve ser aqui diferente de 0. Isso implica que esse nosso primeiro número daqui, que é o x menos 2, deve ser aqui diferente de 0, ou o x ao quadrado menos 4 também deve ser aqui diferente também de 0. Nesse caso, nós podemos passar esse 2 para lá e rentar positivo. Teremos o x deve ser aqui diferente de 2, e, ou seja, ou o x ao quadrado, passamos esse menos 4 para lá, irá positivo. Deve ser aqui também diferente de 4. Passamos esse 2 para lá, também irá em forma de raiz quadrada. Teremos aqui então x sendo igual, ou seja, sendo diferente aqui então a mais ou menos raiz quadrada aqui de 4. Mais ou menos porque nós temos aqui então expoente aqui par. Se fosse ímpar, teríamos que passar apenas a raiz cúbica sem colocar mais ou menos. Teremos que o x deve ser aqui também diferente de quanto? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Diferente aqui de mais ou menos 2. Então nós podemos dizer que o conjunto de solução dessa expressão daqui é o quanto? Teremos aqui então sempre o número aqui do menor para maior. O maior número aqui, porque isso aqui nós temos aqui então 2x. Ou seja, um x aqui está sendo igual aqui a menos 2 e outro x aqui está sendo igual aqui a 2 positivo. Teríamos que o que é menos 2 e 2. Ou seja, temos aqui então dois resultados. É que nós temos apenas 2. Então, como aqui você tem apenas 2, não precisa mais colocar mais o 2. Não precisa mais repetir, antes de dizer que é 2 mais 2. Num conjunto isso aqui não se repete. Num conjunto não se repete. Então, isso aqui você pode tirar um dos dois aqui, ficando apenas só o 2 ao obedecer tudo. Nós podemos dizer que o domínio dessa expressão, o domínio, são todos x que pertencem ao conjunto dos números reais, menos, diferente, mais ou menos assim, de quanto? De menos 2 e 2.
está diferente aqui de menos 2 e 2. É assim como você pode determinar o domínio dessa expressão. Nesse caso temos aqui então a nossa linha F, também uma brincadeira. Temos aqui então 2 que divide por x menos 1 somado com 3 dividido mais por x mais 5. Nesse caso aqui é uma soma aqui então de duas expressões. Muito bem, muito bem. Relaxa então, fica calma e toma um pouquinho de água. Que isso aqui vai ver que isso aqui então é muito simples. Nós podemos dizer que o domínio dessa expressão, apesar que nós temos aqui então a soma de duas expressões, mas quando a classificação, isso aqui é uma expressão algébrica racional fracionária. Isso aqui é uma expressão algébrica racional e fracionária. Então o domínio de uma expressão algébrica racional e fracionária é de que os denominadores, tanto aqui o x menos 1, deve ser então diferente de 0, ou o x aqui então mais 5, também isso aqui deve ser também diferente de 0. Teremos aqui então o x, devemos passar esse menos 1 para lá, teremos aqui então diferente aqui de 1, ou aqui teremos x, também deve ser diferente de menos 5. Então o domínio serão todos os números que pertencem ao conjunto de números reais, o domínio são todos os x que pertencem ao conjunto dos números reais, mas deve ser diferente de quanto? De 1 e 2. Simplesmente assim. Deve ser aqui então diferente de um conjunto aqui então de 1. Ou seja, como aqui sempre colocamos do menor para o maior, começa aqui então menos 5. Do menos 5 e 1, mais ou menos assim. Então o domínio dessa expressão aqui são todos os x que pertencem ao conjunto dos números reais, menos 5 e diferente aqui de menos 5 e 1. Podemos passar para a linha G, também fazer muita a matança dessa questão. Vai ver que a minha expressão aqui também realmente muito simples. Nesse caso temos aqui então x mais 7 dividido então por x ao quadrado mais 3, somado então com 1 sobre x ao quadrado menos 1. Meu amigo, o domínio dessa expressão é de que esses aqui que é o denominador devem ser aqui diferente de 0. É sempre assim. Ou seja, as expressões algébricas racionais fracionárias, no caso desse daqui, sempre devem fazer isso aqui. Ou seja, o x ao quadrado mais 3 deve ser aqui diferente de 0. E também isso aqui, o x ao quadrado menos 1, deve ser aqui diferente de 0. Teremos, isso passa para lá, teremos x ao quadrado, deve ser aqui diferente do que? De menos 3. E aqui também x ao quadrado menos 1 deve ser aqui também aqui diferente. Ou seja, passamos esse aqui para lá, teremos aqui então um positivo. Ou seja, o x ao quadrado deve ser aqui então diferente de 1 positivo. Visto que nós passamos esse menos 1 para lá, foi aqui então com um sinal também positivo. Muito bem, passando isso para lá, teremos que o x deve ser aqui diferente de, coloca aqui então a raiz de menos 3. Mas raiz de menos 3, isso aqui então não existe. Para por aqui. E nós podemos então apenas só resolvermos o domínio dessa expressão daqui. Isso aqui está passando para lá, teremos que o x deve ser aqui então diferente, mais ou menos raiz de 1. Ou seja, o x deve ser aqui então diferente de mais ou menos, aqui temos 1 positivo. Ou seja, aqui é onde o x aqui é igual aqui a 1. E outro x aqui, então x2 é igual então a menos 1. Então, nós podemos afirmar que o domínio dessa expressão algébrica, sem dúvida, então o domínio são todos os x que pertencem ao conjunto dos números então reais, diferente de quanto? Então, todos os números reais, diferente aqui então de 1 e menos 1, diferente desse nosso conjunto aqui, menos 1 e 1. Essa expressão aqui sempre vai existir. Também preste atenção, veja. Nesse lugar aqui, não importa qual valor que você vai colocar, esse denominador aqui nunca vai ser igual a 0. É por isso que isso aqui então não existe quando nós dissemos que isso aqui deve ser diferente de 0. Ou seja, todos os números que você tem que colocar nesse lugar de x aqui, essa expressão aqui em particular, essa expressão daqui, sempre então vai existir. Mas aqui então ao contrário, se você colocar aqui mais ou menos aqui então 1, teremos 1 ao quadrado menos 1, isso aqui é igual a 0. Aqui nós iremos mudar o denominador então 0, em que não é verdade. Mas aqui você pode colocar todo o número de que pertence ao conjunto de números reais. Nessa expressão daqui, essa expressão aqui sempre vai existir. Esse aqui então, esse não. É por isso que o domínio dessa expressão é apenas, deve ser diferente de menos 1 e 1. Percebendo isso, então nós podemos ver aqui o nosso último caso. Tema também aqui uma brincadeira que nós iremos então rebentar nessa questão. Meu amigo, vamos tentar matar em parte nessa questão. Veja, essa expressão aqui é uma expressão algébrica racional e fracionária. Quando a classificação aqui é uma expressão algébrica racional aqui está fracionária.
porque apresenta o denominador aqui uma variável. Nesse caso, eu acredito que você dominou aqui então, em classificação de expressão algébrica. O domínio da existência dessa expressão é evitarmos com que esse aqui então seja igual a zero, o denominador. Nós podemos dizer que o 2x ao quadrado menos x, isso aqui deve ser diferente de zero, e esse x aqui também, o x também deve ser diferente de zero, e esse daqui que é o x ao cubo menos 4x também deve ser aqui diferente de zero. Então basta que aqui nós tenhamos um número diferente de zero, aqui também um número diferente de zero, aqui também um número diferente de zero, então essa expressão aqui sim vai existir. Quando os numeradores não tem problema, os numeradores aqui pode ser zero, não tem problema, mas os denominadores sempre temos que garantir que isso aqui deve ser diferente de zero. Veja, eu calculando essa expressão aqui, você pode então colocar evidência, 1 do x, temos aqui então x, aqui x, ou seja, aqui esse x ao quadrado, 2x então ao quadrado, tem uma conta então x vezes x, menos x, sendo igual aqui então, sendo aqui diferente de zero. Veja, eu posso colocar então evidência 1 do x, ficando aqui então com x fora, entre parênteses, como aqui então retirei 1 do x aqui, vimos que aqui temos x, aqui ficará apenas só com esse 2 e esse x, teremos aqui então 2x, menos, isso aqui então x é a mesma coisa x vezes 1, ou seja, x vezes 1 é então x, se eu retirar então x aqui para fora, ficaremos apenas só com 1, teremos aqui então menos 1, isso aqui deve ser aqui diferente de zero. Ou seja, multiplicação entre dois números em que o resultado deve ser diferente de zero. Isso implica que esse x daqui deve ser aqui então diferente de zero. Ou esse aqui 2x menos 1 também deve ser aqui também diferente de zero. Passe isso para lá, teremos 2x, deve ser aqui também diferente da de 1, porque isso passar lá positivo. Ou seja, o x deve ser aqui diferente de 1 sobre 2. Muito bem, guarda isso aqui então ao lado aqui, cozinhando, havemos de precisar. Agora vamos então em busca do resultado dessa equação aqui do terceiro grau. Eu também posso fatorar, posso colocar então 1 do x aqui em evidência. Essa parte aqui é uma coisa, então x ao quadrado vezes x, menos 4x, sendo aqui diferente de zero, essa parte daqui é uma coisa assim. Eu posso colocar então um desses x aqui em evidência, ficaremos aqui então com x entre parênteses, aqui apenas teremos então x ao quadrado, menos, aqui apenas ficamos com 4. Isso aqui deve ser aqui diferente de zero. Então a multiplicação entre dois números em que o resultado deve ser aqui diferente de zero. Isso implica que esse x também deve ser aqui diferente de zero, ou o x ao quadrado menos 4 deve ser aqui então diferente de zero. Nesse caso nós podemos dizer com que essa expressão daqui, o x ao quadrado, aqui já está, aqui já terminamos por aqui. Aqui então nós podemos dizer que então x ao quadrado menos 4, sendo aqui diferente de zero, podemos passar esse menos 4 para lá, irá positivo. Deve ser aqui diferente aqui também de 4. E o x deve ser aqui diferente de mais ou menos raiz de 4. Passamos estes dois para lá em forma de raiz. Nesse caso, então, x deve ser aqui diferente de mais ou menos 2. Então, x sendo aqui diferente de mais ou menos 2. Esse valor aqui são valores que fazem com que essa expressão aqui então não exista. Veja, se aqui colocar então um número 0, essa expressão daqui, se eu colocar aqui então um 0, essa expressão aqui não vai existir. Então, se eu colocar mais aonde? Mais aqui também, se eu colocar aqui também 0, essa expressão aqui também não vai existir. Se eu colocar aqui também aqui 0, essa expressão aqui também não vai existir. Então, se eu colocar também 1 sobre 2 aqui, não vai existir. Esse lugar aqui também não vai existir. Todo esse detalhe aqui, você já sabe. Então, o domínio podemos formar aqui por um conjunto. Vou colocar esse conjunto aqui. Então, o domínio dessa expressão são todos x que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, diferente de quando? Diferente aqui de um conjunto de qual? Sempre começa com menor para maior. Temos aqui então menos 2 e 2. Então colocamos aqui então menos 2 e colocamos mais quanto? 0. Temos aqui então um 0, aqui 0. Esse 0 aqui está repetido. Para colocar apenas um do 0, teremos aqui então 0 e coloca aqui 1 sobre 2. E também, por último, basta colocar então o 2. Ou seja, o domínio dessa expressão são todos x que pertencem ao conjunto dos números reais, mas só basta que seja então diferente desses nossos elementos que estão aqui. Então, na nossa próxima aula, depois da sua subscrição aqui no canal, você então irá ter acesso a essa aula, porque basta ser lançada, você então será notificado então em primeira mão. Onde nós então iremos determinar o domínio dessas brincadeiras. Essas expressões aqui também não são nada. Será a nossa próxima aula. Mas também verifica aí também na descrição desse vídeo, tem muita coisa boa. É na descrição desse vídeo onde você vai encontrar o link para assistir essa parte 2 de domínio.
E também na descrição desse vídeo também tem um link do nosso grupo do WhatsApp, onde você pode colocar então suas questões, eu mesmo resolvo para si. 100% então, um grupo é 100% gratuito. Estava consigo, eu sou Julinho Momadi e te vejo na nossa próxima aula, onde também iremos determinar o domínio dessas brincadeiras. Eu te vejo na nossa próxima aula. Se inscreva aí no canal. Até lá.